Então, vamos relembrar o que acabamos de descrever ou falar. Que um sacramento é diferente de que uma religião, desculpe, uma cerimônia religiosa qualquer. O que diferencia o sacramento é o pensamento que um sacramento imparte virtude espiritual, que você vai receber uma bênção, que a sua realidade vai se mudar. E a ideia desse senhor é, quando nós reconhecemos e discernimos a presença de Deus, a atuação de Deus em nossa vida, hoje, a gente enxerga a mão de Deus atuando em nossa vida hoje. Essa afeta a nossa percepção da realidade, dos cuidados de Deus para nós, do envolvimento de Deus não somente na criação, mas na minha vida. E como você imagina que se sentiria reconhecendo e vendo repetidamente uma prova após a outra que Deus realmente está ativo, envolvido, atuando em sua vida? Bem, como eu vou ficar encorajado com isso. Eu vou me sentir, um pouco a prova a balas, Pode atirar que você quer tirar, Que Deus e eu, nós estamos, indo muito bem, obrigado. O poder desse conceito, o motivo que eu acho muito interessante e potente, é que nesse conceito reside uma simplicidade e também o fato que ele, o Espírito, ele, o próprio Deus, está no alcance de todos. Ao pensarmos na influência do Espírito Santo, ao pensarmos na sua liderança e seu papel em nossas vidas, o sacramento do momento tem diversos efeitos benéficos. O primeiro, como eu falei, é disponível a todos. E a segunda é que o sacramento do momento invalida o misticismo que queremos atribuir à obra do Espírito. Então você entende o que eu quero dizer aqui? Que se você tenha já conversado diversas vezes com qualquer indivíduo do segmento pentecostal, esse negócio do Espírito é super, super místico. Que a gente nem pode entender, não tem cabimento, não tem explicação. E nós queremos, no certo sentido, envolver o Espírito num sei lá, nuvem de misticismo. Enquanto aqui, negativo. A chave não é um evento ou poder peculiar, o que aparece eventualmente na vida de alguns, uma pessoa ali, uma pessoa aqui. Mas o sacramento do momento demonstra a revelação de Deus que está sendo enxergado, percebido, que está nos abençoando na medida que nós enxergamos a mão na atuação de Deus na minha vida hoje. Não posso explicar tudo sobre o passado, não posso nem explicar tudo quanto o futuro, mas talvez eu possa dar conta de hoje. E enxergar a mão de Deus na minha vida onde. E essa capacidade me faz responder ao Espírito, a Deus, com muita alegria e ação de graça. A saber que Deus não é distante, que Deus não é desligado, mas que Deus está envolvido, o Espírito está envolvido, que o Espírito está
atuando sempre em benefício daqueles que estão chamados por Deus. Se a descoberta contínua é uma força vital para nosso relacionamento com Deus, então, quando a gente descobrir que Deus está envolvido em nosso dia a dia, até em tarefas diárias, tarefas nem espirituais, tarefas comuns. Então, nossas tarefas diárias podem ser enchidos e nossas vidas podem transbordar com uma convicção, com uma gratidão que é impossível enquanto estamos pensando que vamos encontrar o Senhor somente no domingo, no culto, reunidos com nossos irmãos. Então veja bem, a presença e a obra do Espírito não são reservadas apenas para aquelas pessoas, né, os obreiros de, sei lá, obras milagrosas. Ou seja, esse negócio, né, meio místico que é muito validado por aí entre os meios evangélicos, tanto quanto são discernidos por aqueles que são simplesmente conscientes de Deus dia a dia. Então, será que eu estou dizendo com isso que não há lugar para o inexplicável? De modo algum. O que é que Jesus disse? O Espírito vai para onde vai, sopra para onde quiser. Então, vai sempre ter aquela atuação do Espírito que vai nos surpreender. Como eu disse, na obra de Deus, ele é uma incógnita. Porém, aqueles que podem simplesmente afinar o seu discernimento e se tornar cada vez mais conscientes de Deus e sua atuação no dia ao dia em suas vidas, essas vão ser encorajados, abençoados, fortalecidos na sua fé, cada vez mais conscientes da presença de Deus em todos os momentos. Então veja bem, eu gosto disso porque, entre as outras coisas, me ensina que há um caminho. Existe um caminho para a maioria de nós que nunca experimentaremos nada mais milagroso do que a presença diária e o cuidado diário de Deus para com seus filhos. E veja bem, isso já é muita coisa, gente. Ou seja, tem aquelas pessoas que, né, sei lá, se dizem que querem, que buscam ser, né, ser transportados no espírito para, sei lá, uma êxtase, né, que a gente nem entende. E nem eles entendem. Dizem. Mas eu sou super encorajado a saber que há um lugar, há um caminho para a maioria de nós, porque até na própria Bíblia nem todos falavam de línguas, nem todos, né, interpretavam, nem todos, né, profetizavam, né, cada um de acordo com o dom que tinha recebido de Deus. Então, o ponto é que existe um caminho para a maioria de nós que nunca experimentaremos
Nada mais milagroso do que a presença diária e o cuidado diário do nosso Pai Celeste. Olha, gente, só pensando disso, só reconhecendo isso já me deixa transbordando. Esta perspectiva nos oferece uma profunda espiritualidade, em que sentimos e enxergamos a presença de Deus, o propósito divino de Deus sendo realizado em nossa vida e o cuidado divino do Espírito na medida que ele intercede, na medida que ele capacita, e o próprio Deus que nos acolhe sempre. Então, essa já nos deixa de boca aberta, fazendo com que, e o resto? E aquela situação extraordinária? Então, é o que é. Mas há um lugar e há um caminho para mim me relacionar com o Espírito, me relacionar com o Pai e saber que Ele está sempre presente, sempre atuante na minha vida, de todas as grandes realidades. Eu vou mudar aqui um pouco, né, a esse assunto, porque, né, tenho evitado até esse momento de falar sobre a presença de Deus em nosso íntimo. Ou seja, a ideia que Deus tomou, né, está habitando dentro do crente, né? Então, a grande realidade, a grande inovação da nova aliança é justamente a presença, né, residente do Espírito Santo no Filho de Deus. A ideia, né, que Deus, de repente, determinou e decidiu que ele iria permanecer, ele iria viver dentro dos seus filhos. Então, ele está vivendo dentro da gente corporalmente. Uma vez que somos capazes de ver o Espírito, e no Espírito, algo diferente do que um provedor de atos bizarros, de dons milagrosos, vem à tona um reconhecimento de que a habitação de Deus dentro de nós, através do seu Espírito, é talvez a mais discreta e sutil de todas as crenças cristãs. O espectro mais significativa desta habitação que Deus está vivendo agora dentro de nós, como Ele prometeu, é o que este ensino, o que este fato diz a respeito da fonte da vida. A habitação, o fato que Deus está vivendo e operando dentro de nós, nos apresenta com uma conclusão inescapável, uma novidade que realmente transforma tudo em relação à nossa compreensão da fé. Que quer dizer com isso que, de repente, a gente aprende que a vida espiritual é gerada e a vida espiritual flui de dentro. Esta é uma afirmação revolucionária e já já vamos dizer o porquê. Então,
O que temos feito no finzinho da última lição é, no certo sentido, levar o estudo sobre o movimento, né, carismático para uma direção diferente. Ou seja, ao invés de ficar aí envolvido numa discussão de coisas milagrosas, de coisas, né, aquela conversa que muitas vezes rola nos meios evangélicos, nós até anunciamos e defendemos a tese que a grande inovação da nova aliança não se limita à maravilha da salvação de Deus, mas o fato que ele escolher habitar dentro dos seus filhos corporalmente. E o que eu falei a respeito disso, que essa realidade fala alto em relação à fonte e foco da nossa vida espiritual. Então, né, a ideia é que Deus vive e está operando dentro de nós, e isso nos leva a uma conclusão um pouco revolucionária de que a vida espiritual, a vitalidade espiritual está sendo gerada e a vida flui de dentro. Essa é uma declaração revolucionária, diferente, porque nós temos sempre imaginado que, né, a vitalidade espiritual vem de fora. Mas em Cristo, esse paradigma se inverte. Veja bem, estou me referindo especificamente às nossas expectativas em relação à forma que nós esperamos amadurecer espiritualmente. Então, a que devemos a nossa transformação? A que devemos a nossa santificação? Ao longo do Antigo Testamento, Velho Testamento, né, o que a gente nota é que o ímpeto espiritual sempre vinha de fora. Assim como Deus se revelava, como as Escrituras foram transmitidas ao povo de Israel, né, nós fomos influenciados e a vida nossa foi, né, transformada de acordo com, né, a revelação de Deus sendo nos proporcionado ao longo dos anos. Então a chave era aceitar a revelação, era submeter-se à vontade revelada por Deus. Portanto, o conceito é que a vida e a vitalidade espiritual vinham de fora para dentro. Então, quando chegamos ao Novo Testamento, a gente esperava mais ou menos encontrar a mesma realidade. A gente imaginava que a vida seria nos transmitida na medida que nós subscrevemos aos ensinamentos de Cristo, de novo, de fora para dentro. E no decorrer do tempo, nós acrescentamos alguns outros fatores exteriores, ou seja, de repente a gente deu um lugar importante para a tradição religiosa e depois para a moralidade. Mas a direção nunca mudou. Sempre de fora para dentro. Então, a igreja ia, no certo sentido, estabelecendo algumas normas de fora para dentro. Então, nós assumimos aquela, vivemos aquela e entendemos com isso que nós estamos amadurecendo, crescendo, na medida que a gente assumia esses fatores exteriores, e é o mesmo também, né, com, né, a moralidade, que as normas morais eram estabelecidas, sabíamos o que era esperado, assumimos aquilo, de novo, de fora por dentro.
a gente achava que a vida estava sendo cada vez mais reforçada nesse sentido. Então, assim, esperávamos que a vida seria promovida à medida que vivemos os padrões morais e fôssemos fiéis, né, às tradições, né, dividindo, no certo sentido, corretamente a palavra da verdade. É tudo fora para dentro. Nesse paradigma, o conhecimento desempenha um papel muito importante, fundamental. Consequentemente, nosso objetivo tem sido de aprender o máximo possível e, em seguida, confiar que esse conhecimento produziria a transformação desejada. Isso explica por que nossa fé tem muitas vezes sido mais intelectual, ou tão intelectual. O que estou dizendo é que Deus, na nova aliança, inverteu o paradigma. Ele queria que a vida fluísse de dentro para fora. Então, quando se fala, né, e descreve a habitação do Espírito dentro da vida da gente, nós estamos agora abrindo o jogo para uma vida espiritual que flui de dentro para fora. Então, Jeremias, né, anunciou praticamente essa realidade quando ele falou em Jeremias 31, versículo 31 a 34, essas palavras. Ele disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Estou falando da nova aliança. Esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel depois desses tempos, declara o Senhor. Vou colocar a minha lei em suas mentes e lhes inscreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo, não ensinarão cada mais o próximo, nem dirão aos outros, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, declara o Senhor, porque eu perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, curioso é que, mesmo que essa mudança tivesse sido anunciada com antecedência, ainda perdemos essa transformação crítica. Porque o que Jeremias está, né, assim, né, nos notificando é que a vida não fluiria mais de fora para dentro, mas agora de dentro para fora. A vontade de Deus já está gravado em nossos corações. E esse é o ponto. O Espírito que habita, ao operar a partir do nosso interior, torna-se ele o novo ponto focal de crescimento, de amadurecimento e de espiritualidade. Muitas vezes debatemos o que implica a habitação do Espírito em nossas vidas e a gente não dá conta do significado dessa transição fundamental. Hoje, em Cristo, o reinado de Deus dentro de nós flui de dentro para fora. Embora a palavra de Deus continue sendo, né, o melhor comentário sobre o Espírito e sobre, né, as suas prioridades, nosso foco tem que mudar do que aquela que é exterior para aquela que é interior, aquela que é interno, destacando a atuação daquele que está internamente transmitindo vida para nós
dia a dia. Daí nós lembramos Lucas capítulo 7, o que Jesus fala nesse momento. Talvez você vai se lembrar, porque Jesus falou aqui que quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro dele. De dentro dele. Com isso, ele se refere ao Espírito. E aqueles que nele creram receberiam futuramente, ou seja, ele está olhando para frente. E ele está falando sobre a realidade nova, da nova aliança, e ele está dizendo que o Espírito vai habitar dentro de você e de dentro deles, dos seus seguidores. De dentro deles, essa é a revelação. Iria fluir fontes de águas vivas. Então, Cristo ensinou como os cristãos comuns. Essa é uma expectativa comum de todos os cristãos. Como os cristãos comuns deveriam se tornar fontes de vida, porque continham a fonte de vida. O Espírito Santo que habitava neles. Portanto, a vitalidade e a graça não fluem para a vida do cristão. Para a vida do cristão, elas fluem de dentro da cristão, do interior dele. E quando Jesus se refere aos rios de água viva, ele não está descrevendo um pingo de platitudes religiosas, ou de ortodoxia, ou de moralidade. Em vez disso, ele está descrevendo um torrente de renovação, uma torrente, uma onda de graça que iria caracterizar, que iria fluir de dentro dos seus seguidores. Ele pretendia soltar rios de amor, rios de alegria e paz e paciência e bondade e gentileza e fidelidade, o fruto do Espírito que ele está produzindo dentro de cada um de nós. Tudo isso procede do Espírito que habita dentro de nós. O seu trabalho é responsável para a nossa transformação. E em seguida, encontramos a parte que mais nos espanta. Somos enviados ao mundo como fontes espirituais. Você, nós somos, olha, vai lá no mundo. Somos enviados para o mundo como fontes espirituais, jorrando água por toda parte. Porque a graça, a bondade, a paz, a alegria, a gentileza, a fidelidade estão brotando por dentro de nós. Mas que transformação total. E com isso, todas as nossas expectativas como filhos de Deus estão realinhados. Porque de repente o que é importante é o que está acontecendo lá dentro. Deixa eu repetir isso. O que está importante é o que está acontecendo por dentro. Olha, eu tenho muito mais para falar sobre isso, como se vê. Então vamos tomar nosso pequeno intervalo e depois voltamos, porque eu não quero interromper essa parte da lição. Essa é uma transformação total. Eu espero que você possa apreciá-lo. Voltamos já. Então, essa coisa está ficando interessante, não é não? Então veja bem,
Deixa eu mostrar o próximo slide, porque realmente é uma demonstração, né, daquela que devemos esperar de nós mesmos. Ou seja, aqui nós temos um geyser, né, que, como acontece em diversos lugares no mundo, até né, um tempo em períodos já identificados, esses geysers né, estão né, jogando água para cima, assim, de 40 em 40 minutos ou uma hora, né, cada hora está fazendo. Então, o ponto é que essa é a visão que Jesus teve para a vida da gente, que nós estaríamos neste mundo jorrando não, água, água viva. Estamos jorrando água viva, estamos jorrando amor e paz e alegria, paciência, bondade, gentileza, fidelidade nesse mundo que não conhece esses valores, que não praticam esses valores, que esses valores vão nos destacar. E para saber que dentro de nós reside, está brotando tudo isso em função do Espírito Santo que habita em nós, é uma história que o movimento pentecostal do nosso dia não tem contado. Veja, né, faz tempo dentro dessa lição que eu tenho falado, sei lá, de sinais, de prodígios, de falar em línguas ou outra coisa, esses dons todos, porque essa é, né, se eu posso dizer, a menor parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida do crente. Não, o feijão e arroz dele, o pão de cada dia dele, é a renovação que está promovendo dentro de cada um de nós. Ele está habitando, ele está transmitindo vida todo santo dia. Então, o significado disso é importante. Veja lá. Em nossa vida espiritual, importante é o que está acontecendo lá dentro. O que está importante na sua vida espiritual, o que está acontecendo lá dentro ou não acontecendo lá dentro. Tem isso. Que talvez dentro da minha vida, que já está habituado numa determinada tradição, uma determinada, sei lá, agenda semanal de reuniões e de né, rituais religiosos, eu estou até ignorando o que deveria estar acontecendo na minha vida particular. Lá dentro, eu, Deus, o Espírito Santo dele atuando na minha vida. Olha, a palavra tem valor porque ela revela o que Deus está fazendo em nosso interior. É o melhor comentário para entender a direção, os objetivos, o propósito do Espírito Santo dentro de nós. Como resultado, precisamos estar mais em contato com a transformação que está acontecendo dentro de nós. Devemos né, nos abrir para essa transformação, promover essa transformação. Entendendo que né, a minha validação espiritual vem de dentro. Não está diretamente vinculado às normas e tradições religiosas externas. Muitas vezes nós somos apegados a essas coisas pensando que essa vai me fazer né, fiel, essa que vai dar conta da transformação que necessito. Olha, a minha validação vem de dentro. E por isso nós precisamos estar mais em contato com aquela transformação interior, em vez de nos concentrar apenas no conhecimento, na política da igreja, nas tradições, nosso consenso como um grupo. O que está acontecendo lá dentro com você, entre você e Deus? O que não está acontecendo entre você e Deus?
no interior. Olha, esse pensamento também sugere que eu não tenho aonde a me esconder. Eu não tenho ninguém para culpar. A minha história, a sua história está sendo definido hoje. Nós estamos crescendo, nós estamos nos prosperando, amadurecendo, ou se perdendo, abafando o espírito por dentro. O que é importante é o que está acontecendo lá dentro. A primeira afirmação aqui. É isso que é o principal. As autoridades espirituais, por mais confiáveis que sejam, não podem substituir a obra de Deus no seu interior. Você ouviu? As autoridades espirituais, por mais prezados, por mais respeitados e amados, não são um substituto para a obra de Deus no seu interior. É a obra de Deus que deve ser engajada e valorizada. Muitas vezes, abdicamos da responsabilidade por nosso crescimento espiritual, pensando que nós vamos repassar essa responsabilidade para o pregador, para o obreiro, para o presbítero. Nós vamos terceirizar essa história, essa responsabilidade. Negativo. Eu não tenho onde me esconder, eu não tenho a quem culpar. Porque o propósito de Deus está sendo realizado na minha vida, a transformação está surgindo de dentro de mim, pelo trabalho do Espírito no meu interior, ou não está. Olha, as coisas importantes estão acontecendo de dentro para fora. E a vida deve se originar de dentro e fluir para fora como consequência natural da presença de Deus em nosso interior. Com certeza você entende isso. Nós temos deixado uma determinada tradição, uma determinada rotina espiritual, nos tirar os nossos olhos da bola. O alicerce básico da nossa fé e do reino não é a instituição, mas o indivíduo, à medida que a presença renovadora de Deus satura nossa existência de dentro para fora. Não é estranho para você que 2000 anos, já estamos nesse movimento cristão há 2000 anos, e ainda estamos tentando definir o papel e exatamente o que é que o Espírito faz em nossa vida. E temos tentado responder essa pergunta em diversos níveis, tipicamente nos concentrando em outro aspecto do trabalho dele. E nessa tentativa temos falhado repetidamente em reconhecer que a habitação de Deus, o Espírito dentro de nós, como a realidade central da nossa vida em Cristo e a fonte da nossa esperança, da nossa renovação. Então, é essa parte de dentro para fora que faz a diferença. Essa é a história real, sua e minha.
Eu quero encerrar essa lição com uma velha parábola que descreve a luta que existe dentro de todos nós. É uma história que envolve os nativos americanos e é chamada a parábola dos dois lobos. É assim que segue a parábola. Um velho Cherokee, uma tribo de índios aqui nos Estados Unidos, estava ensinando seu neto sobre a vida. E ele contou que dentro dele rolava essa briga dentro de si. Ele disse ao rapaz: é uma luta terrível. E é entre dois lobos. Um representa o mal, ele é raiva, inveja, tristeza, arrependimento, ganância, arrogância, autopiedade, culpa, ressentimento, inferioridade, mentira, falso orgulho, superioridade e ego. Daí ele continuou. O outro lobo representa o bem. Ele é alegria, paz, amor, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. Daí ele disse ao jovem: a mesma luta está acontecendo dentro de você e dentro de todas as outras pessoas também. O neto pensou um momento e daí ele perguntou ao avô: avô, quais dos lobos vai ganhar? O velho respondeu ao jovem: é o lobo que você alimenta. Olha, essa parábola lembra a cada um de nós que devemos refletir seriamente sobre nossos esforços atuais para nutrir, quer dizer, alimentar e apoiar a obra do Espírito de Deus em nossas vidas. Esse é o lobo que devemos estar alimentando. A gente deve compreender agora que a transformação ocorre de dentro de nós para fora. E devemos redobrar nossos esforços para semear ao Espírito. Colaborar com sua presença renovadora, abraçarmos e buscarmos o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, gentileza e fidelidade, o fruto dele, que ele gira dentro de nós. Vamos alimentar um lobo ou outro. Vamos nutrir um ou outro. Vamos apoiar um ao outro. Temos que entender. Nós devemos estar semeando